Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez, nosso podcast, nosso terceiro episódio já, hein, gente? Sejam muito bem-vindos. Você que nos assiste aí pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube já na quarta-feira, se você estiver vendo o remake. Não é isso? Não se esqueçam de participar. A gente colocou caixinha lá no perfil do Modo On. No meu perfil pessoal também, a gente está falando. Conto com vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu, Felipe Noronha, estou muito bem acompanhado mais uma vez. Estou aqui com a Tainara Arruda, com a Paula. Boa noite, Thay. Tudo bem com você? Boa noite. Passa Estou a palavra pra bem. Estou aqui do lado do homem, do médico mais famoso de Americana. Confesso que eu estava querendo muito uma consulta com ele. Falei, bom, vou esperar esse momento, né? Tenho várias dúvidas. Paula, conta pra gente. Você que fala sobre saúde e tal, vai saber falar muitas coisas lindas, né? Tá em casa, hein? Boa noite, pessoal do Modo On, boa noite, pessoal da FM Azul 82.5. Um beijo a todos que estão nos acompanhando aí no Instagram, na Rádio Azul 82.5. E para quem não consegue ter a rádio na rádio, é só baixar o app que você consegue nos ouvir no 82.5. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite para quem está nos assistindo aí no Instagram da rádio, no meu Instagram, que hoje eu também deixei aqui disponível para o pessoal poder também acompanhar. Assim, dessa forma, o pessoal vai pegando engajamento, porque a intenção é que a gente use somente o Instagram da rádio para fazer as nossas transmissões, tá? Bom, hoje eu tô muito feliz, orgulhosa, e para mim, porque eu conheço ele desde quando ele, não que ele começou, mas não diria se seria essa palavra, mas desde quando ele veio para Americana, de quando ele não era esse estouro que ele é hoje, ele estava caminhando, né, eu acho. E eu gostei dele do dia que eu conheci ele, porque eu acho que antes de você conhecer um profissional e de você entender quem é um profissional, eu acho que você precisa gostar da pessoa. Esses dias eu fui vir para fazer uma cirurgia e eu não me senti conectada à vontade. E o Dr. Márcios, ele tem... Márcios. Eu perguntei isso. Márcios. Tanto faz, pode chamar Márcios. Eu pensei em falar só doutor. Vamos chamar de doutor. Doutor, acho que é mais fácil. Ele tem algo carismático nele, porque eu acho que ele ama muito a profissão dele e quem passa com ele sente isso, o amor que ele tem pela profissão dele. Então hoje a gente vai conhecer quem ele é, da onde ele começou, qual a história dele, os passos que ele teve, os tombos, os acertos, os erros, enfim. Quem é o Dr. Márcios? Boa noite, Dr. Márcios. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês aqui, boa noite aos ouvintes. Tem telespectador também, né? Porque tá no vídeo do Instagram. Então, boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite. A gente poderia mandar um alô aqui pra quem já tá vendo a gente, né? Vamos lá Manda agora. um alô aí pra galera. Obrigada por estar nos assistindo. Por favor, participem. Participem, Mandem pergunta aqui. as suas perguntas que vocês tiverem pro Dr. Márcios, porque hoje ele é nosso, né? Isso aí. Dr. Márcios, Tudo nosso. quem é o Dr. Márcios? Da onde ele surgiu? Da onde ele nasceu? Como foi a tua história? Quem é esse Dr. Márcios de Americana, região, estado de São Paulo? Quem é esse cara que muitas pessoas ouvem? O nome é Márcios. Márcios. Mas pode chamar de Márcios, Marquios, tá tudo certo. Tudo certo. O bom é que eu entendo. Vamos lá. O Dr. Márcios, ele é um moleque, né? Um moleque veio para Americana e é aracajuano, sergipano, nascido e criado em Aracaju, Sergipe. Que massa, Me hein? formei aqui no interior de São Paulo, em Marília, em medicina, e fui embora para Aracaju, para minha cidade, para fazer residência de ortopedia naquela época, né? Quando eu cheguei lá, eu via que a realidade não era a mesma coisa da realidade que a gente tinha aqui no interior de São Paulo. E nesse período eu estava muito obeso, né? Muito acima do peso. Eu tenho 1,63 m, para quem não conhece aí, tá? Eu sou bem baixinho, sou nanico. Eu tenho 1,63 m, eu pesava 110 quilos naquela época. Então Caramba. eu tinha um IMC, que é um índice de massa corporal, de obesidade grau 3, né? Que alguns chamam de obesidade mórbida. Eu não costumo chamar a obesidade mórbida de obesidade mórbida, porque parece que o cara tá morrendo, né? Mas esse cara que tá em obesidade mórbida, ele tem salvação. Dá pra gente fazer alguma coisa e conseguir retornar essa pessoa pra normalidade. E certo dia, ó que legal, a gente tá no carnaval, né? Foi num domingo de carnaval, eu acordei, fazia muito tempo que eu não pesava.
Na casa que a gente tava tinha uma balança, subi na balança e tava lá, 110 quilos, eu baixinho e tal. Quando eu olhei no espelho, eu não me reconhecia, eu não me via, né? Eu olhar, nossa, tem um Você chegou a esboço postar no uma rosto. foto, né, essa semana. Acho Exato, foi essa semana semana. passada. Eu vi lá. Aham. Justamente por quê? Porque Muito foi no bom. domingo de carnaval que eu comecei essa vida inteira. Isso aí foi no sábado de carnaval de manhã. A gente tinha acabado de chegar na casa dos amigos e eu gritei pra minha esposa: Neguinha, neguinha, mas ela é loira, tá? Uhum. Neguinha, Super loira. preciso emagrecer. Aí ela: o que foi, menino? Eu tô pesando 110 quilos. Ela: mentira. Eu disse: vem aqui pra você ver. Quando ela chegou, eu tava lá, 110 quilos. E aí eu fui. Fiz uma dieta por conta própria, assim como todas as pessoas fazem, né? Todo mundo começa. Tem estudo que mostra que as pessoas elas começam a fazer dietas por conta própria durante 7 anos até procurar um nutricionista, procurar um médico, alguém acertar a mão. especializado para poder acertar. Uhum. Exatamente. Eu estava Mas assim peraí. esses dias. Começa com a Conhecer ficha. Paula. Mas peraí, então quer dizer que a sua primeira formação é em ortopedia? Não, porque eu não terminei. Ah, tá. Calma. Você consegue fazer uma por linha do essa tempo? vocês não sabiam. Calma, e eu tô fazendo ela. Uhum. Mas que ano a gente tá agora, por exemplo? 2013. 2013. Uhum. 2013, 2014. 2014 foi quando eu entrei na residência e tal, e eu tava bem acima do peso, enfim. Nesse dia, no sábado, eu disse: vamos embora agora. Aí ela disse: não, pô, a gente chegou ontem, né? Eu disse: não, mas eu preciso fazer uma dieta. Que dieta? Eu, qualquer uma, eu preciso fazer uma dieta. Peraí, você queria desculpa, você queria ir embora? Ir embora da casa que Você tava a gente casa tava. alugada, carnaval, eu queria ir embora. Exatamente, porque se eu comesse É um mais, se eu surto. bebesse mais no carnaval, eu ia chegar a 130, 150 quilos, entendeu? Esse foi o pensamento. Eu disse: não, cara, eu preciso ir embora. Nossa. E aí a gente foi embora no domingo. No domingo comecei uma dieta e tal. E aí chegou um certo momento, os primeiros 10 quilos foram rápidos. Mas chegou um certo momento que eu entrei no platô, que a gente chama, né? Que é onde o seu peso não abaixa, não sobe, não desce, vai para lugar nenhum. Fui lá no nutricionista, 1 quilinho a menos no mês. Fui na outra nutricionista, menos 1 quilo no mês. E aquilo me deixava assim, cara, eu preciso... Fui pro médico. Nessa que eu fui pro médico, eu meio descrente, né? Pro nutrólogo. Cara, com 3 meses o cara me emagreceu 30 quilos. Caraca. E eu disse: meu amigo, onde é que você fez essa pós-graduação? Onde é que você fez essa residência? Eu preciso levar isso para as pessoas também. Assim como eu sofri lá no passado, que eu queria, porque queria emagrecer, eu não conseguia, até consegui no começo, né? Mas era mais inflamação, né, Paulinho? Sim. E quando parou, não ia mais. Eu precisava ir na direção. E o cara me direcionou de uma maneira linda, né? Porque eu costumo falar que o melhor tratamento do mundo é aquele que você faz e você não sente. Né? Quando você começa a sentir muito efeito colateral, muita coisa... Cara, não é legal. Mulher, começa a cair cabelo, você gostaria? Não. Ó, tá vendo? Entende? Nossa. Então, assim, o colateral é a pior coisa que pode acontecer. Então, a gente tenta o máximo possível minimizar os colaterais, né? Enfim. E aí, 30 quilos sem colateral nenhum. Eu disse: não, cara, eu preciso levar isso para as pessoas. E aí foi que eu comecei, né? Aí 2014 para 2015 já comecei a fazer pós-graduação de medicina ortomolecular naquela época. Comecei a buscar vários cursos, enfim, e larguei ortopedia. Larguei ortopedia por quê? Porque eu comecei a ter aquele sonho de, assim como me ajudaram, assim como eu consegui ter aquele resultado satisfatório, eu precisava ajudar mais e mais e mais e mais pessoas, assim como eu encontrarem as suas melhores versões. Ou seja, passou a ser um propósito, né? Passou a ser um propósito, e é até hoje, né? Porque você não tem noção, Filipão, a felicidade que é aquela pessoa que estava realmente em obesidade mórbida. Então, tem um paciente meu que, por exemplo, um moleque, ele chegou lá, pra mim ele tinha 15 anos, hoje ele tem 17. Uhum. Ele tem 1,70m, ele tava com 168 quilos. Caramba, Nossa. 168? 168. O IMC de obesidade mórbida não é acima de 40, Ah. ele tava com IMC de 59, entendeu? E um Então, menino, né? Menino, É. o corpo todo desfigurado, né? Daquele É. jeito. Então, hoje ele tá em 2 dígitos, né? Tá com 98 quilos ali. E feliz da vida, cara. Aí Que bacana. começou a namorar, aí começou a fazer musculação, futebol. Autoestima, né? Pô, Muda porque tudo, o né? moleque não conseguia jogar bola direito, Qual foi entende? esse tempo de mudança de corpo dele, vamos dizer assim? Dele? Aham. Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio foram 72 quilos, por aí. 70, 72 quilos. Hoje, a sua equipe, ela é uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, se a gente fosse falar do seu consultório, o que é a equipe
Instituto Lima Lamonier. Falei direito? Isso. O que é o Instituto? O Instituto, ele é fruto de um sonho meu e da minha esposa, né? De realmente levar as pessoas às suas melhores versões, né? Entenda, levar a melhor versão. Não tem, até tem a ver com estética, mas não tem tanto assim. Por quê? A gente pensa na estética, aquele negócio, eu quero ficar bonito, coisa e tal. Mas se a gente pensa na saúde para que a estética venha, ela vem e vem lindamente, porque não vem só estética, né? Vem a autoestima, vem a maior disposição, coisas que a gente não pensa, né? Abaixar para amarrar um tênis, o cara que é mais cheinho, é difícil. É mais difícil. É difícil amarrar. E aí é que tá, né? Uma coisa, cara, que é normal pra gente abaixar e amarrar o tênis, Sim. né? Sim. Então, pra essa pessoa é muito difícil. Então, quando essa pessoa... Teve um desses pacientes chegou pra mim e falou assim, nossa, doutor, foram 40 e poucos quilos a menos. Nossa, parabéns, uou. O paciente, quando chega lá, elimina os primeiros 20 quilos, a gente torna champanhe com o cara. Porque é bênção, né, cara? Quanto mais a gente comemora, mais a gente é coberto de bênçãos e dá bênção pros outros, né? E psicologicamente, quando a gente comemora uma vitória, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A Paula tá me auxiliando aqui, eu tô treinando pra ganhar massa. Difícil. Mas enfim, toda vez que eu vejo lá que eu aumentei um pouquinho... Calma, ele acabou de começar. Queria Não, deixar não, isso bem claro, Ele é aquele Ele cliente acabou que vai de chegar lá e falar começar. assim, Agora eu vou doutor, ter que contextualizar. uma semana. Faz uma semana. Se ele vai, o doutor Márcio mas vai olhar eu- e falar, mas será que a Paula tá fazendo isso? Não, mas eu ia dizer que eu tinha sempre 64 quilos. E assim, eu me peso há 10 Uns anos, sei lá. contando, outros contando pouco. É. Sacanagem. E aí, né? quando eu vi que eu estava com 68, antes da Paula, Você inclusive... tem quanto de altura? Eu tenho 1,70. Tá. Quando eu vi Tá que eu tava ruim, com né? 68, eu falei, pô, olha que legal. Eu fiquei feliz com o peso, mas eu vi que eu tinha ganhado um pouco de barriga, então é o peso errado, né? Pode chamar assim? Não, mas aí é que tá, pô. Quando a Mas eu fiquei Paulinha feliz. sabe disso, né? Quando você quer aumentar o peso, você vai aumentar a massa pouquinho, muscular, mas vai aumentar a gordura, entendeu? Porque o carboidrato é o substrato para aquilo, né? Para o aumento da massa muscular. Você vai aumentar a massa muscular, mas vai aumentar a gordura. Mas pera aí, aumenta a gordura, você já é uma pessoa que tem uma tendência a ser um pouquinho mais magra, então a gente consegue retornar essa Foi gordura generoso com agora. muito mais facilidade. Foi entendeu? generoso, né? É. Tá E vendo aí a meu Paulinha sonho? tinha me perguntado do Brincadeira. instituto, né? Então a gente Sim. montou aquilo pensando justamente em levar todas as pessoas às suas melhores versões. Minha esposa, pra quem não conhece, a doutora Yasmine Lamonier, sensacional. dentista, Ela será a inclusive, nossa Sim. próxima. Lamonier? É. Bonito esse nome. ela é dentista, né, cirurgiã dentista, e ela sempre... Minha dentista, inclusive. Exato. A gente faz um merchan aí, Por isso que Paula. meu dente é assim bonito. E ela sempre se amarrou em levar as pessoas às suas melhores versões. Tanto que ela é especialista em de contato dental, né, em porcelana Que e tal. legal. E em harmonização facial. Então, tem eu, né? Tem o Dr. Rodolfo, que inclusive o Dr. Rodolfo, que é outro médico nutrólogo que trabalha lá na clínica, ele foi meu paciente. Ele chegou lá porque ele, naquela época do Covid, ele ficou internado, ficou entubado, ficou mal e obeso. Quando ele me procurou, ele eliminou aí uns 20 e pouco, 25, 30 quilos, e ele é pediatra, né? E eu disse, cara, por que você não vem trabalhar comigo? Aí falaram assim pra mim, né? Não, pô, mas você vai fazer um concorrente, né? Eu disse, não, eu vou fazer uma pessoa que vai me ajudar e eu vou ajudar essa pessoa e vai ser lindo. E realmente tá sendo lindo, porque o cara tá amarradão no que ele faz. Então, outro nutrólogo, a gente tem a nutricionista que trabalha, né, com a gente. Por quê? Do que adianta eu fazer alguma coisa em medicação para você, por exemplo, para fazer você comer mais, precisar alguma, sei lá, uma vitamina B12, cobabamida para poder aumentar a sua fome, aumentar a vontade de comer coisa e tal, se eu não tenho um planejamento alimentar adequado com fazendo superávit calórico em cima do seu gasto energético, né? Ou seja, eu gasto 1.500 calorias. Para você, nego, eu tenho que botar 3.000, 4.000 calorias Caramba. de ingestão para você Você subir tem? o peso. Como seria Não é esse processo que você faria? Tipo, no caso do Felipe, que ele teria que... No caso do Filipão, aí a gente teria que colocar alguma coisa para dar mais fome. Ganhei uma consulta, hein? Não sei se vocês repararam, mas eu ganhei uma consulta. Pode falar, doutor. Ele teria que arrumar alguma coisa para dar mais fome para ele. Além desse dar mais fome, tem que fazer uma suplementação legal ali, no mínimo uma creatina, né, para aumentar o volume muscular, coisa e tal. Vai ter uma retenção de líquido intramuscular. Ah, detalhe, gente, creatina não incha. tem bastante polêmicas, né, sobre a... Não, então, conhecemos um pouco do que é o Dr. Márcios, não é mais Márcios, tá? Quem falava errado. Pra quem ficou Agora bravo a comigo gente no vai Instagram começar que eu com as tava falando errado. perguntas polêmicas, né? Tem muitas perguntas polêmicas.
Qual é a sua real formação? Você falou que você era ortopedista e tem muitas pessoas que mandaram perguntas para nós perguntando qual é a sua formação. Então acho que o pessoal tá em dúvida, então fala qual é a sua formação. Claro. Você não é nutrólogo, você não é nutricionista, você é Eu sou médico. médico. É. Na medicina, a gente se forma, porque antes de eu vir pro Brasil, eu falei, poxa, eu já sou formada em nutrição esportiva nos Estados Unidos. Quer saber? Vou fazer medicina, achando que era super fácil, né? O ano passado, bom. fui atrás, porque eu queria ser nutróloga. E aí o Daniel falou, você vai ficar 6 anos longe de mim? Porque não é tão fácil quanto as pessoas pensam assim. Pelo que eu entendi, né, pesquisando e fui em algumas faculdades, eu teria que estudar 5, 6 anos e depois fazer uma especialização, é isso? Exato. Então foi isso que você fez. Isso. Tá. É assim, na medicina, você tem um registro de qualificação de especialidade. Essa qualificação de especialidade, depois dos 6 anos da faculdade, você demora mais de... para fazer nutrologia. Você teria que fazer 3 anos de clínica médica, mais 3 anos de nutrologia, para aí você fazer a prova de título para ver se você vai ser aprovado ou não em ser um médico nutrólogo. Ainda bem que eu só tô É. eliminando minhas Isso não matérias só aqui pra mesmo no nutrólogo. Brasil. Não, área. cirurgia plástica, neurocirurgia, para qualquer coisa. Você fazer isso, né? Eu fiz ortopedia lá no passado, Sim. não cheguei a terminar a residência. De lá, eu fiz a medicina ortomolecular, terminei, mas a medicina ortomolecular, ela não é considerada uma especialidade no Brasil. Então, eu não posso falar que eu sou médico ortomolecular, porque pelo CRM, ele não é... Ele é Aceito. É é, igual a ele minha não é faculdade aqui. Minha faculdade aqui é como se eu tivesse feito só uma pós-graduação Ó lá. em nutrição do esporte. Então é como se eu Uhum. tivesse não feito nutrição e feito só pós-graduação em nutrição esportiva. Então Isso. eu hoje estou estudando de novo para validar as matérias que eu não fiz. Ó lá, tá vendo? É. E aí eu fiz a pós-graduação de medicina do esporte, de ciências da obesidade e sarcopenia. Eu tô terminando em junho a pós-graduação de nutrologia no Einstein, aqui em São Paulo também. Que legal. Nossa. Legal. Currículo, hein? E é basicamente isso. Eu virei a minha vida pensando nas pessoas, pensando naquele público que eu poderia alcançar e que eu poderia, cara, eu posso te Que ajudar, você entendeu? se identificou mais, gostou mais. Então, Exatamente. E é assim, o ser médico, por exemplo, você chega no pronto-socorro, aí tem lá o pediatra, mas às vezes o pediatra ele não tem um RQ de pediatria. E tá tudo bem. O intensivista da UTI, ele é médico, generalista. Ele foi lá, fez a faculdade de medicina, quando ele sai ele pode trabalhar. E aí ele se faz uma pós-graduação, alguma coisa para ele se sentir seguro em trabalhar com aquilo, e ele pode trabalhar. entendi. No meu caso, eu fiz várias pós-graduações pensando numa única coisa que seria a nutrologia, ou a medicina ortomolecular, ou a medicina do esporte, mas tudo pensando naquele Nesse círculozinho. público. Exatamente. É. Esse público específico. Hoje, você falou da sarcopenia, né? E eu tô estudando, inclusive, isso novamente. Fala pra gente o que é a sarcopenia. Sarcopenia? Sarcopenia. Vai lá, você vai descobrir o que é sarcopenia. É o processo de perda de massa muscular ao longo do tempo. Todos nós, por exemplo, quando a gente fala assim, eu tenho o velho, nossa, aquele velhinho ali, ele é durinho, né? O que quer dizer um velhinho durinho? É um velhinho que ele faz um exercício físico, ele segura a massa muscular dele. Por quê? Porque é um processo natural do envelhecimento a gente perder massa muscular. E essa perda de massa muscular faz com que lá na frente, quando você tenha 60, 70, 80 anos, você tenha uma facilidade maior em ter queda. Por exemplo, todos vocês, com certeza, todos vocês aqui conhecem algum velhinho, algum idoso que caiu e quebrou o ferro, conhece? Sim. Conheço. Tá Pior vendo? que conheço. E geralmente o desfecho disso não é tão legal, né? Uhum. Então, a sarcopenia é a perda de massa muscular ao longo do tempo. Isso tem um porquê? Tem a propriedade. Mas além disso, tem a questão hormonal. Quando o cara entra numa andropausa, né? Ou seja, o homem, quando ele para a produção hormonal ou reduz muito. Então, no homem, por exemplo, a gente tem 1% de perda de produção de testosterona ao ano. Isso é comprovado cientificamente. Quantos por cento? 1% ao ano.
Ele ficou meio preocupado. Depois dos 20 anos de idade, a gente tem uma perda de 1% a um ano de testosterona. E a testosterona, ela faz manter a massa muscular, além da creatina. Né? E todos os meus idosinhos, eles utilizam creatina. Minha mãe, de 75 anos, utiliza. Enfim. E a questão da reposição hormonal, né? Se for o caso e se for para essa pessoa. Hoje em dia existe muito tabu em relação a isso, né? Eu já queria perguntar. Eu queria já perguntar. É o que eu tô mais esperando pra poder perguntar. Eu posso pedir um minuto? Sobre essa reposição hormonal. Então, Oi? Tá. desculpa. Vou Vamos. interromper vocês só um segundinho. Tá. Porque eu quero agradecer a galera que tá aí assistindo a gente, né? Tem um que pessoal que tá acompanhando a bastante gente pelo assistindo. Instagram aqui. Pode mandar pergunta, gente. Aperta o coraçãozinho aí, taca like nesse trem aí, ajuda Manda pros muito, né, no amigos. engajamento. Sim. Manda pros Aproveita amigos. com Como é que Ó, chama? gente, o doutor falou assim pra mim que vai ter, quem tiver aqui lá na live, vai ter 50% de desconto na consulta. Olha a cara dele. Sacanagem. Para de iludir o povo. Chama aviãozinho, né? Mas, Compartilha com a antes da galera. pergunta... Tá aí Antes da a pergunta da né? Então, Thay, assim, ó. você falou sobre a creatina e eu acho uma pergunta muito pertinente, porque eu uso bastante creatina nos meus pacientes, porque é da minha área ali, nutrição esportiva. E eu queria que você, como propriedade no assunto de doutor, né, falasse os benefícios, porque eu sei que existem vários, mas hoje aqui não sou eu, é você. Então, você falar pra gente a importância da creatina, o porquê, o princípio ativo, o porquê de um senhor, o porquê de uma pessoa que está começando numa academia, tomar a creatina, os benefícios dela pra gente. A creatina é um aminoácido essencial, né? Todos nós temos, mas basicamente não produzimos. Então, quando a gente faz uma suplementação de creatina, a gente vai começar a criar um depósito de creatina na musculatura. Esse depósito de creatina, como eu falei, é um aminoácido essencial, eu vou fazer aumentar a função e a tensão da minha musculatura. Então, eu encho essa musculatura de água através da creatina, então existe uma retenção. Né? Mas muito uma- pouca, né, não, doutor? Não. A retenção Nem tem. é intramuscular, não é uma retenção subcutânea, né? Para vocês poderem entender. Por exemplo, subcutânea é o que está entre o músculo e a pele, ou seja, é gordura. Então, quando eu tenho uma retenção de líquido subcutânea, é aquela pessoa que o anel não sai do dedo, aquela pessoa que está inchada, né? Quando eu tenho uma retenção de água intramuscular, é dentro do músculo, ou seja, é benéfico. Por quê? Porque quanto mais água, né, eu tenho ali intramuscular, maior a função daquele órgão, ou seja, da musculatura, que no final das contas é um dos. A pele é o primeiro. A pele é o primeiro órgão, né? Mas o órgão endócrino é o maior órgão endócrino que a gente tem no nosso corpo, é a nossa musculatura, né? E muitas vezes as pessoas acham que a musculação, por exemplo, é só pro marombeiro e coisa e tal. Cara, minha mãe, ela começou a treinar com 72 anos, entendeu? Começou a treinar musculação com 72 anos. Ela tava com osteoporose, né? Processo já bem avançado. E aí a gente fez uma reposição hormonal nela, nunca é tarde, tá? Existe uma janela de um período de oportunidade que são 10 anos, os livros mostram, mas nunca é tarde para começar. Então ela começou a reposição hormonal com 72 anos, com 74 anos a gente fez uma densitometria óssea, ela tinha aumentado 16% a densidade mineral óssea dela. Em quanto tempo? Em 2 anos. 2 anos. Sendo que essa densidade mineral óssea, desde os 50 anos, estava só baixando, inclusive, como eu falei, a gente estava numa Que é um osteoporose. processo normal. Que é um da processo idade, normal. E aí entra a beleza da reposição hormonal. Olha lá. Vamos mandar um beijo aqui pro pessoal? Manda aí, E aí tá? a gente já... O André e a Camila da Nike estão aqui. Já Andrezinho da mandaram um beijo? Nike. Falar nisso, ele O André da depois eu vou Nike contar. tá bem ativo nas redes. Muito obrigado, abraço André. Um pro abraço Andrezinho aí. da Nike. Um abraço mesmo. Temos a Daniela Ládio. Elvis também. O Elvis Falou- falou muito bem do doutor. Falou mesmo. Legal. Nossa, o Elvis foi meu paciente. Gente, O Elvis foi seu não. paciente. Ele tá. É verdade. Ele gente comentou que boníssima, conhecia você. boníssima. Já me deu Bom, a doutor, ficha ali. eu acho que a Tainara queria saber com você do- sobre a reposição. É isso, Thay? Acho que ela tá interessada. É. Ela É, tá eu já aí. vou Eu tô emendar com a pergunta precisando. porque tem. Se a sua pergunta já emendar nessa, show de bola, a gente segue. Pode mandar. Não, sua- começa você, é o público mandou aqui. Não, eu queria Abre o saber tema. como que funciona. Tem muita gente que fala chip da beleza, né? Mas é implante hormonal que fala. Como que funciona? A partir de qual idade pode começar a fazer? Quais são Os bene- benefícios. Não, e quais são eles? Porque acho que as Sim. pessoas só sabem que porque eu existe não um sei, e não eu sou existe muito só um. leiga. Tipo, eu só escuto o chip da beleza que vai mudar a sua vida. É isso. Quando a gente fala chip da beleza, na verdade, a gente tá falando da gestrinona, né? A gestrinona é um hormônio progestínico que ele foi produzido, ele foi feito para endometriose e para mioma. À medida que o tempo foi passando, eles começaram a perceber que
a gestrinona, ela fazia aumentar a massa muscular, e por aumentar a massa muscular, você tem um gasto energético maior. Se eu tenho um gasto energético maior e ingiro um pouco menos, eu vou o quê? Eu vou eliminar gordura. Por isso que se transformou o chip da beleza. Aumenta a massa muscular, diminui gordura. E além disso, melhora disposição, libido, melhora o humor. Na verdade, não é que melhora, é porque ele estabiliza. Mulheres, é assim, vamos lá. Perfil hormonal masculino. O cara tem o hormônio lá em cima quando é garoto, 15, 16, 17 anos. E ao longo do tempo, esse hormônio ele vai decrescendo até chegar ali nos 50 anos, quando está bem baixo. Mulheres, perfil hormonal é o seguinte, ó. Janeiro, fevereiro, Nossa. março. Ou seja, por isso que as mulheres têm uma oscilação de humor tão grande, né? Uhum. Por quê? Porque elas menstruam, ou seja, elas têm essa flutuação hormonal todos os meses. O homem não, o homem é uma coisa só. Então é muito mais difícil ser mulher. Viu, rapazes? Tenham E paciência aí, com as suas por senhoras. que o chip da beleza funciona por essa questão da libido e coisa e tal? Na verdade é porque ele estabiliza o humor. Então fica uma coisa só. O implante ele dura ali de 4 a 6 meses. No caso do silástico, 1 ano. Então a mulher, por exemplo, no caso do silástico, a mulher vai ficar 1 ano com o humor estabilizado. Quem acha uma beleza é o marido, né? Legal. E aí é que tal? A gestrinona é uma coisa. Aí existem os outros hormônios, né? Existe testosterona, estradiol, que é o estrogênio, que é o hormônio feminino. Mas aí é que tá, é o hormônio feminino? Pô, mas o estradiol é feito da testosterona. Então uma mulher precisa de testosterona também. Por quê? Porque a testosterona dá libido, dá disposição. E por aí vai, entendeu? Uhum. Então não é uma coisa só. Depende muito pra quem, como é feito. Por exemplo, é feito pra criança. Como assim pra criança? Pô, se a criança tem uma deficiência, ela tá sem os 2 testículos. E aí? Ela não produz testosterona. Então, Dá uma antes de criança. você colocar esse chip, é você quem coloca? Sou eu que coloco. E aí antes de você colocar, você pede um exame, como é que funciona? Não, a pessoa não chega lá pra fazer um implante, né? E aí chega e põe? Não, Não, a pessoa chega lá pra consulta. pra consulta. E na consulta, se eu achar pertinente, eu vou prescrever. Tem muita paciente que chega lá e eu falo que eu não vou fazer. E elas ficam malucas comigo, sabe? Quando eu falo que eu não vou fazer, Sim. né? Mas por quê? Porque às vezes aquela mulher não tem uma indicação, cara. E aquele negócio, né? Eu vou colocar alguma coisa em alguém, o implante não é barato, né? Uhum. Mas eu canso de dizer não, você não vai fazer. Por quê? Porque você não tem essa indicação. Por exemplo, a mulher tá com um pouquinho de queda de cabelo. Gente, eu atendo pessoas normais. A mulher começa a cair, já tá com uma queda de cabelo, já tá com enfim, eu vou falar da queda de cabelo porque é uma coisa bem Sim. comum de acontecer, Comum, né? A mulher tá com uma queda de cabelo, eu vou fazer um hormônio que potencialmente vai fazer cair mais cabelo, pô. Então todos vão ter a queda de cabelo. Ou também tem essa questão, né, doutor? Eu vou falar assim pela minha área. Não. A pessoa que vai fazer qualquer tipo de hormônio que ela vai colocar, ou vai decidir chip da beleza, ou qualquer ciclo hormonal que você vai criar pra ela, primeiro você vai ver como estão os níveis hormonais dessa pessoa. Não é só chegar lá e colocar um chip. Exatamente. É a mesma coisa que pessoas pensam que vão lá e vão tomar vários suplementos e vão emagrecer. Não é assim, né? Então, antes de você receitar qualquer coisa, né, você não ia chegar onde você chegou à toa. Uhum. Então, acho que você lê um exame, você vê se a quantidade de testosterona, se a pessoa tá com baixo ou alto, como é que a pessoa tá, pra você ver qual o caminho que você vai tomar com esse Pra prescrever, paciente, né? não é isso? Exatamente. E é por isso, Paulinha, que muitas vezes, cara, eu nego, sabe? E a paciente fica maluca, pô, porque eu disse, não vou fazer. Cara, se você já tá com um efeito colateralzinho aí, beleza, você quer fazer? Mas você já usou algum hormônio na vida? Não. Vamos utilizar alguma coisa bem mais leve primeiro, pra eu ver se vai potencialmente dar alguma coisa em você, pra aí depois a gente pensar em alguma coisa que eu não vou conseguir tirar de você. Né? Um implante absorvível, por exemplo, eu coloco, são 6 meses. Se eu coloco de uma vez, essa mulher já está com um monte de efeito colateral, ela já tem predisposição, ou, por exemplo, ela na infância ela tinha muita acne, e essa pessoa ela não treina, não faz exercício físico, ela come um monte de besteira, vai dar acne, pô, o hormônio vai dar acne, vai entendeu? sujar o sangue. Então assim, eu vou fazer isso com a pessoa? Cara, eu não vou, sabe? Então eu prefiro 1000 vezes dizer que não, você não vai fazer, do que pegar e fazer, e depois essa pessoa Não vai ficar feliz. não vai, cara. Então, assim, ela quis uma coisa, mas eu, como expert, né, como referência naquilo, tô olhando pra ela e tô falando assim, cara, não vou fazer. Não vou fazer porque vai ser ruim pra você, sabe? Sim.
E às vezes as pessoas não entendem, mas eu acho que talvez por isso, Paulinha, seja o segredo desse boom, desse sucesso, né? Porque eu falo a verdade, eu não me importo muito com a questão financeira. Eu acho que o dinheiro, na verdade, é o final, né? A consequência de um trabalho muito bem feito, né? É o que a gente falou atrás ali do propósito, né? Do propósito, exatamente. Então, eu amo muito o que eu faço, né? Se eu faço alguma coisa e a pessoa vai potencialmente ficar mal com aquilo, eu prefiro nem fazer, entendeu? Por quê? Porque senão lá na frente, quem vai sofrer sou eu e a pessoa. E a pessoa. Aí sofre Sim. os dois, aí todo mundo fica mal. Olha que coisa triste, Me gerou né? 2 perguntas aqui, ó. Primeiro, Pois é. você comentou sobre criança. Tem idade? Não, que criança momento- eu falei, tipo, assim, Aham, né? Mas tem, ó, por exemplo. Mas só pra emendar, de repente já respondo tudo aham, na ó, sua resposta. O Sandro... vai. A gente tá falando de chip. Eu Tá. não entendi, gente, de verdade. É um chip? Ah, é? Quando fala assim, chip, né? Parece É um pra- cartão. Eu tô pensando no chip. É, o duro que parece um E você que tá aí chipzinho, não provavelmente é? também tá pensando que é um chip, mas não é um chip, pelo visto. O duro que parece um chip da chipzinho, né? É inserido, não é? É Explica inserido. para o pessoal É, como que é. isso, por favor, É um pra mim também. dispositivo como se fosse um comprimido, não cápsula. Comprimido, sabe? Certo. É tipo um dispositivo de comprimido. E aí a gente faz uma anestesia local, no caso das mulheres, na marquinha do biquíni, no caso dos homens, ou nos glúteos ou nos flancos. Faz uma anestesiazinha local, aí eu entro com um trocáter, que é um aparelho específico, coloco o aparelhinho lá dentro, pego esse comprimidinho, Uhum. né? Compridinho, tá? Não é redondinho não. Certo. Aí eu ponho ali, empurro lá dentro, fechou, dei um pontinho ali, 7 dias o pontinho saiu, com 5 dias, 5 dias a pessoa não pode treinar, e depois vida que segue, vida normal. Com 10 a 15 dias a pessoa já começa a sentir o efeito, Caramba. do... E ele vai do- dissolvendo ali no corpo. né? É assim, ó. Ao longo desses 10 dias, o seu corpo ele cria uma rede de vasos ao redor desse implante, liberando mais hormônio quando precisa e menos hormônio quando não precisa. Por exemplo, se eu estou dormindo, minha frequência cardíaca está baixa. Então, nossa, estou um pouquinho longe. Se eu estou dormindo, minha frequência cardíaca está baixa. Uhum. Então eu libero menos hormônio. Porque imagina, ele tá ali, tem uma rede de vasos ao redor dele. Então o fluxo sanguíneo ele não para, né? Então ele vai levando, vai levando. Quando você acorda, o coração bate um pouco mais forte, então ele libera mais, Entendi. né? Quando você mais precisa. E é assim basicamente que funciona o implante. Então, em termos de reposição hormonal, é a via que te dá mais adesão, ao tratamento do paciente. Por quê? Se a gente pensa no injetável, é uma injeção a cada 10 dias, a cada semana, a cada 15 dias, ou a cada 2 meses, dependendo do paciente. Se a gente pensa no gel, cara, todos os dias de manhã você tem que acordar, olhar lá, passa gelzinho. Aí no outro dia tem que... Porque a meia-vida da droga são 24 horas. Então, você aplicou hoje, amanhã de manhã você tem que aplicar de novo. E aí de novo. Chega uma hora que você enche o saco daquilo e você não faz mais. Então, quando a gente pensa no implante, é a melhor via de reposição hormonal que existe no mundo. E é antigo, né? Muitas pessoas acham que é uma coisa bem nova. Foi feito em 1928. Caraca, eu achei que fosse uma coisa nova. Olha lá, tá vendo? Não, Achei que fosse uma 1928, coisa faz 100 é anos que novo existe. aqui no Brasil. É isso, né? É novo aqui no Brasil. Nossa, mas 1928 é muito tempo. É muito tempo. Ó, a farmácia Saúde tá perguntando quanto tempo dura o implante. Uhum. Boa pergunta. Absorvíveis de 4 a 6 meses. E os implantes silásticos, que a gente chama, né? Que é um silicone, um tubinho de silicone. Ele dura 1 ano. O único inconveniente desse implante, o silástico, né, de 1 ano, o conveniente é que é de 1 ano, né? Então a pessoa que usa o implante, por exemplo, tem uma paciente minha que ela já está no 4º ano de Exato. 6 vezes fazendo o implante dela de seguidinha, sabe? Quem gosta, gosta. Uhum. Então, eu tenho que tirar esse tubo de silicone, né? Porque ele entrou, é o mesmo silicone que faz prótese de mama. Uhum. Entrou ali, beleza, mas eu tenho que tirar. E às vezes você não acha, às vezes tem que fazer ultrassom para poder Nossa. tirar, coisa e tal. É porque ele né? vai E o se mexer, procedimento né? Ele vai se é o mexer, mesmo? é normal. É, o procedimento é o mesmo. Ah. É anestesiazinha local, o cara você não sente nada. E é muito simples. Você deitou, 20 minutinhos você levantou, sai caminhando, tal, tranquilo. Não é muito E- invasivo. Tá, né? e a diferença do de 4 meses, de 1 ano, de sensação é a mesma? É. Mesma coisa. Tá, e aí de valor é o mesmo? Não. Não. De 4 meses é mais barato. É o dobro, né? Ah, porque você vai ficar 1 ano. É. Ah. Dobrou? É caro, doutor. Pode falar preço? Pode falar por Não, cima, não os sei.
Você não sabe? Eu não sei. Em média. Contrata a secretária dele, gente, já chama lá no Não, instituto. Não saiba mais, hein? É que tem a Não. questão do valor e do preço, né? É, Longe disso. Mas é quanto que na você acha verdade que... é porque assim, lá na clínica, o que eu fiz? Hoje, eu acordo todos os dias 5 horas da manhã pra estudar. Todos os dias. Por quê? 5 horas? 5 horas da manhã. todos Sangue os de dias. Jesus. Que hora Mas- você começa a atender? Eu começo a atender às 9, mas eu vou pra academia ainda, né? Vou treinar de manhã todo dia também, né? Achei Achando alguém que é só pior que eu. Eu achei Colocar um chip, né? Não, Só Paulo achei mandar. alguém pior que eu. Hein, Paulo? Eu achei que só você mandava mensagem no grupo 5h15. Pelo amor de agora Deus. eu acordo Até também. silenciei eu já. acordo, mas por quê? Hoje em dia, cara, a internet é uma beleza, né? Uhum. A gente tem muita informação rápida ali, né? Então, por exemplo, Ozempic. Hoje é a febre do Ozempic, boa. né? Já Ozempic. fizeram uma pergunta aqui pra Sim. você. Olha lá, Ozempic é a febre do Ozempic. Beleza. Eu comecei a utilizar o Ozempic com meus pacientes aqui em Americana em 2018. Sabe quando ele foi lançado aqui no Brasil? 2018. Mas era uma droga que ela foi lançada aqui no Brasil para diabetes. Só que desde 2017 tinham muitos estudos nos Estados Unidos, em Londres, né, Uhum. no Reino Unido, falando da utilização do Ozempic para perda de peso. E nesses estudos falavam que não existia nada no mundo, e realmente não existia, que entregava um resultado tão bom quanto. Né? Inclusive a liraglutida, que era Saxenda, que veio antes do Ozempic, ela entrega metade do resultado do que o Ozempic. Só que muitos médicos que não se atualizavam muito bem, metiam o pau em mim, metiam o cacete, né? Chegava e falava... Não, Pode ó, falar. aqui, você pode falar o que você quiser aqui. E aí fala, nossa, mas você vai virar uma diabética utilizando isso, coisa e tal. Ou seja, eles não buscavam a atualidade, o que está acontecendo no mundo hoje em dia, e é mais fácil falar mal do colega. E hoje Mas aplicam. tem algum efeito Hoje colateral? Se tem efeito colateral, Sim. tem. Os principais são da utilização do Ozempic, né? Aham. Náusea, dor de cabeça e pode dar um Diarreia. pouquinho mais de arroto. Não, o contrário, constipação intestinal, Que né? algumas pacientes que vêm também usando reclamam da diarreia. Pelo contrário, diarreia dá em 1% dos pacientes. Ah, Em 99% dos pacientes dá constipação intestinal. Por quê? Porque a medicação ela aumenta o tempo do esvaziamento do estômago. Então ela deixa o estômago mais cheio, com mais sensação de saciado. Além disso, você vai ingerir menos. Se você ingere menos, seu bolo alimentar é menor, seu bolo fecal é menor. Então, entendeu? Então assim, tem muito não. Tipo, eu sempre coloco alguma coisa pra náusea, porque a pessoa pode. Vai, sim. Muitas pessoas têm náusea, eu não tenho, mas muitas mulheres têm, Mas muitas vezes tem. né? Porque talvez Homens nunca também usou não nada tem do muito. tipo. Exato. E a forma de utilização também é... Por quê? Se eu utilizo uma dose muito alta ali uma vez na semana, que é o preconizado que tem na literatura, vai dar náusea. Tem gente que gosta da náusea. Tem gente que gosta de ter será? náusea. Não. É um análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio intestinal. Você tem, mas você produz em pequena quantidade e a ação do seu GLP-1 é 2 minutos. A ação do GLP-1 que tem na medicação Ozempic é 7 dias. Então eu te deixo com essa sensação, ou seja, em vez de fazer digestão em 2 horas, demora 6 horas para fazer digestão. Então por Entendeu? isso que dá essa sensação. Esse arroto, sensação de Aham. náusea, constipação intestinal. Mas esse efeito colateral aí da diarreia é 1%, tem em bula. Então, uma das perguntas que me fizeram quando eu coloquei o caixinha era que você era o médico... Uma polêmica agora, hein? Que você era o médico conhecido e... como é que eu posso usar essa palavra? Ele só sabe receitar Ozempic. Então, queria saber o que você tem para dizer sobre isso. Então, várias pessoas falaram, eu parei de ir porque a única coisa que ele sabia me receitar era isso. Então, qual... É isso? É verdade? Não é verdade? Como que é? Qual a melhor medicação que existe no Brasil em termos de perda de peso? Acabei de falar, pô, Ozempic. Eu vou prescrever alguma coisa que não vai entregar resultado, vai entregar o resultado da minha boca? Eu não vou. Não. Entendeu? E aí entra naquela questão que ele me perguntou, né? Da questão dos valores, coisa e tal. Eu não sei o valor de nada. Mas por que eu não sei o valor de nada? Porque eu quero prescrever o que eu tenho de melhor no mundo para aquele paciente. Sem focar na grana. Não quero saber quanto que é. Eu vou prescrever o que tem de melhor. Uhum. Entendeu? Então, assim, hoje, tá chegando no Brasil uma droga nova, que é a tirzepatide, né? Mas aí é que tá.
Se eu sair do Ozempic, eu vou pra quem? Eu vou pro Tirzepatide. Sabe quanto é que custa a canetinha de Tirzepatide pra um mês? R$20 mil. 20 mil? Nossa, doutor, mas assim ninguém vai ter condição de passar com o senhor. Pois é. Então, assim, o paciente quer entrar no processo de emagrecimento, claro que eu vou prescrever a melhor medicação que existe no Brasil, pô. Eu vou prescrever uma mais ou menos. Você tá doida? Tá, Não mas vou. você concorda comigo? Desculpa, gente, eu sou nutri. Mas você concorda comigo que existem também outros meios que dá pra se fazer? Ou você receita o Ozempic pra uma pessoa que ela tá acima do peso? Ou vamos supor, que nem eu mesmo falei pra você, doutor, eu quero que você avalie os meus exames, porque eu sou atleta, você já cuidou de mim no passado. Você não concorda comigo que não é uma coisa pra todo mundo? Não. Não é pra todo Então, mundo. provavelmente, por exemplo, essa pessoa que fez essa fala era uma pessoa que estava acima do peso, é uma Com pessoa que estava certeza. precisando desse medicamento. Com muita certeza. Então, você não prescreve, como essa pessoa disse, não é que você prescreve isso para todo mundo, você prescreve para uma pessoa que você achar em base científica de estudo, de exame, e você vê o seu paciente e você fala, esse paciente necessita disso. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que quer uma performance melhor. Pra que eu vou prescrever uma medicação que vai aumentar os picos de insulina glicose dependente? Ou seja, que vai reduzir a glicemia da pessoa, sendo que glicemia é energia, né? Então, se a pessoa quer performance, pra que eu vou dar um Ozempic pra ela? Entendeu? Sim. Sim. Agora, se a pessoa tá acima do peso, sobrepeso, obesidade, eu vou prescrever. Lógico que eu vou prescrever, pô, tá Sim, doida? porque o medicamento é feito para isso. Exatamente. Sim. E aí é que tá, que as pessoas não entendem. Eu quero que... Cara, é muito difícil. Muitos colegas médicos também não entendem isso. Gente, obesidade é doença, né? Existe o CID, CID, Cadastro Internacional de Doenças. O CID E66 é o CID da obesidade. Então, se você tem obesidade, se você tem sobrepeso, você está correndo um grande risco de ter as doenças primárias. Hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, né? Todos eles são Ataque cardíaca. Uma pessoa que está acima do peso, ela pode ter um ataque cardíaco em qualquer Exatamente, momento. por conta da hipertensão. Sim. Você entendeu? Então, assim, a pessoa que está acima do peso, e geralmente, vou te falar, Paulinha, que assim, 98% dos pacientes que vêm na minha clínica tá sobrepeso, tá em obesidade, e é o que eu gosto de tratar, né, cara? Eu gosto de tratar isso. Hoje, por exemplo, eu tive 2 pacientes que eles queriam apenas se sentir bem em termos de reposição hormonal, coisa e tal. Esse paciente eu não vou usar pra quê? O cara quer se sentir bem, o cara quer ficar com a melhor disposição, com a melhor libido, não liga bulhufas pro peso, o cara tá ali em sobrepeso, mas de massa muscular, tá bem, não precisa prescrever. Mas aí, Entendeu? nesse caso, se você vê que, tipo, não, você precisa perder o peso, você vai, tipo, entrar com essa parte primeiro? Ou você, não, beleza, tá precisando só de, tipo, disposição, você já vai... Eu vou muito de acordo com o que a pessoa tá falando, sabe? Porque, assim, também é muito invasivo você chegar pro cara, é o seguinte, precisa perder peso primeiro, pra depois eu fazer uma reposição hormonal. São coisas diferentes. Tá. Se o cara vem me procurando pra eliminar, né? Quem perde acha. Pra eliminar o peso, eu vou atrás de eliminar o peso dessa pessoa. Tá, mas nesse caso, tipo assim, não dá, tipo... Como falar isso aqui no Brasil? Eu falo assim, você liga pro peso? Não ligo pro peso. Então, beleza, só quer fazer uma reposição hormonal, quer ficar bem e tal, isso aqui, beleza. Depende do Só objetivo de cada um. Depende. Então, E não Eu é quero pra todo dizer mundo tipo que assim, você por exemplo, prescreve isso. Pelos exames, essa pessoa tá acima do peso. E ela quer só tratar ali a parte hormonal. Isso não vai prejudicar por ela estar acima do... Por exemplo, a pessoa tá um pouco mais acima do peso, ela colocando um hormônio, isso não vai estimular ela, tipo, sei lá, aumentar o peso, por exemplo? Quem é essa pessoa? É um homem ou uma mulher? Agora foi mais difícil, né? Olha lá, tá porque- vendo? Porque tem a diferença. Tem uma diferença muito Aham. grande nisso. Pô, vamos lá. Por exemplo, a mulher chega pra mim e fala assim, doutor, ela tá acima do peso, e ela fala assim, eu acho que eu tô na menopausa, tô entrando na menopausa, minha libido tá muito baixa, eu não tenho disposição pra nada, coisa e tal, não. Mas eu não ligo pro... Você liga pro peso? Não ligo pro peso. Qual o seu objetivo principal? A última pergunta que eu faço na minha amnésia é, qual o seu objetivo principal? Eu vou em cima desse objetivo principal. Entendi. Entendeu? Agora, se a mulher tá muito acima do peso, eu não vou entrar com o hormônio dela nem a pau. Sim. Entendeu? Eu vou emagrecer essa mulher primeiro, chegou num peso ok, aí sim a gente pode fazer uma reposição hormonal. E essa reposição hormonal, não pense que é pensando em hipertrofia, ficar seca, definida. Não, é uma pura e simples reposição hormonal. Retornar os níveis hormonais dela
a níveis de excelência, né? Entendi. Basicamente isso. Uhum. Agora, homem, né? Chega um homem lá, o cara chega, não ligo pra nada. Ok, mas se o cara tem obesidade grau 3, né? Aí eu vou falar, lógico. Cara, é o seguinte, precisa emagrecer, porque você tem obesidade funcional, né? Como é que é uma obesidade funcional? A célula de gordura, se o cara tem a produção dele de testosterona ali, mas a célula de gordura, ela tem uma grande capacidade de fazer uma aromatização nessa testosterona. Então, ela transforma a testosterona em hormônio feminino, em estradiol. A molécula é muito parecida. Eu vi um vídeo seu falando isso. Né? Ó, tá No vendo? perfil lá. Por da isso que mama o e obeso, exatamente, tem aquele perfil feminino, tem aquela mama um pouquinho mais proeminente. Mas, por quê? Por causa do excesso de estrogênio. Ou seja, está transformando essa testosterona em estrogênio. Então, Caraca. nesse cara, eu preciso emagrecer o cara, pô. Entendeu? Então, assim, são casos e casos. Não, melhorei a resposta. Não é uma regra específica para todos. Mas a gente tem que ter muito discernimento para tratar e saber quem a gente está tratando. Não é o que, é quem. Entendi. Entendeu? É porque somos seres individuais, então não dá pra... Sim. A mesma coisa que eu faço com o Dr. Márcios, eu fazer com a Tainara, igual aquele copia-cola de várias Ô, Paulinha, pessoas. E outra coisa, em resposta àquela questão do Ozempic lá. Se tá acima do peso coisa e tal, eu vou usar. Mas depende muito. Depende muito de quê? Essa pessoa tem muita ansiedade ou ela tem uma compulsão alimentar? Porque Boa. o Ozempic só, fia, não faz verão não, viu? Sim. Você conhece, quantos pacientes você conhece aí que usa o Ozempic e não tem resultado nenhum? Ou tem aquele efeito sanfona. Porque que acontece? Não curou a causa do problema, só mascarou com o medicamento, entendeu? Porque, ao meu ver, é o seguinte, antes de você começar qualquer tratamento, precisa entender quem é o Dr. Márcios, qual é a relação que ele tem com a alimentação dele. Peraí, porque não dá pra você ter uma dor de cabeça e eu só te dar um medicamento pra curar essa dor de cabeça. Mas você, nem água você toma, porque, por exemplo, um dos motivos de ter a dor de cabeça da maioria das pessoas é a falta de a desidratação. 80% das Então, pessoas chegam no as consultório. pessoas têm tal. Dor de cabeça? dor de cabeça. É um dos maiores motivos. A dor de cabeça, um dos maiores motivos é a desidratação. Bebam água, queridos. Tá água explicado. cotina. Tina. Eu vou aproveitar aqui. Então, Não complemente, por favor. então, assim, eu acredito, e não sei se é porque é uma realidade no Brasil, ou não que os Estados Unidos, outros países que eu já morei é diferente ou melhor, mas eu acredito que falta um pouco das pessoas primeiro. Peraí, deixa eu ver qual é a causa. E aí eu vou usar depois um Dorflex, mas já vou começar tomando uma água, vou me exercitar, porque isso vai gerar mais Porque as hormônios pessoas pra eu me procuram as sentir coisas melhor. mais rápido, né? Tipo, vou tomar esse remédio e pronto. Você pediu uma dipirona hoje, né? Eu Também. pedi, inclusive. Porque não bebe água. Fê, traz uma. Então é isso, sabe? Ao No meu dia que eu me ver. formei, Agora eu não tomei. eu desci do palco lá, e aí minha mãe é médica também, né, oftalmologista, ela tem 70, legal. tá com 75. E ela me chamou aqui no canto, foi a primeira coisa que ela me falou: meu filho, toda vez que chegar um paciente pra você, nunca pense no mais grave primeiro, sempre pense no mais simples. Isso sempre martelou na minha cabeça. Paulinha, 80% dos pacientes chegam lá falando que tem muita dor de cabeça, 80%. Aí você pergunta: você bebe bastante água? Então. Entendeu? Seria Então, assim, bastante. Eu no caso. esqueço. então, gente, anota aí. A verdade. conta da Entendi. hidratação é o seguinte: 35 ml de água para cada quilo de peso. Se você tem 70 quilos, você vai multiplicar por 35, vai dar 2.450 ml de água. Esse é o nível de hidratação que você deve ingerir no mínimo durante o dia. A conta foi rápida, né? Mas eu já tinha feito. Mano. Viu, Frei? hoje. É mesmo. Eu já tomei uns 5 litros de água. 5 Também. litros? Mas é porque eu acho o seguinte, quanto mais você... É um hábito, né? Tô expressivo hoje. né? Tudo que nós fazemos na nossa vida é um hábito. Então, por exemplo, hoje você não é o mesmo cara de 10 anos atrás. Nem a pau. Os seus hábitos são outros, hoje a sua vivência é outra. A pessoa, eu acredito que você nem consegue se enxergar sendo aquele mesmo cara. Talvez se hoje você sai um pouquinho da linha, você já fala: ai, nossa, minha barriga tá doendo, meu intestino. Ai, tô me sentindo bem, tô Isso como é inflamado. seletivo. Quando você sai um pouco da linha. Então, a mesma coisa. As pessoas não têm o hábito de beber água. Então, até no começo, quando elas começam a beber água, elas falam: ai, Paulo, tô tão cheio. Ai, porque não tem um costume de beber água, né? Não precisava fazer Então, toda eu essa posso perguntar isso demonstração. então, né? Foi boa. Porque, doutor, Emocionada. por exemplo, a pessoa não bebe água. Não tem o costume de beber 5 litros, nenhum. E ele começa a beber. Pode ser comum, então, passar mal tomando água?
Não passar mal, tipo, ninguém vai tomar 2 litros, porque vai passar mal. Mas eu falo assim, é normal, tipo, ser Sentir aquele... como se se a pessoa fosse alérgica à água. Não. Alérgica. Não, talvez... Não. Só bebe Eu coca. acho que eu sou Você, alérgica por à exemplo, água. só bebe coca, não toma água, fica morrendo de dor de cabeça aí. Até porque a alergia a gente só tem a proteína, então a água não tem proteína, né? Então tá tudo certo. Ah, eu não sabia existe, disso. Como que é? A água não tem proteína. Água. E não a gente só tem proteína. alergia à proteína? A proteínas, aminoácidos, né? Só tem alergia a aminoácidos. Ó, a nossa chefinha ali, ela ficou surpresa. Ela falou assim, peraí que eu descobri o meu problema. Doutor, o que hoje faz você, sua clínica, seu instituto, ser um sucesso? Qual é o seu diferencial como médico, como na área da saúde? Por que você seria um dos médicos aqui mais renomados? Qual foi o caminho, Qual né? foi o caminho? Qual você o seguiu seu pra fazer esse- segredo para as pessoas que estão na mesma área Você que percebeu que é uma mensagem, né? Qual que é, Não, assim? na verdade é tratar as pessoas na sua individualidade, né? Cada um tem sua história, cada um tem os seus motivos, né? Cada um tem sua motivação de querer emagrecer ou não, que não seja emagrecer, de querer uma vida melhor, de querer uma vida mais saudável. Então, quando a gente senta ali, você já fez consulta comigo, né? 1 hora e meia, a gente fica sentado ali conversando para poder entender exatamente aonde eu preciso mexer. Tanto que eu falei, né? No Ozempic, beleza, pô, mas a pessoa tem uma ansiedade a mais, pô, eu vou deixar saúde. Não vai ter resultado, entendeu? Então, se a pessoa tem uma ansiedade a mais, eu preciso tratar a ansiedade da pessoa. Se a pessoa tem uma compulsão alimentar, eu preciso tratar a compulsão alimentar. Preciso mandar essa pessoa para um nutricionista. Fato, pô, como que eu vou fazer um processo de emagrecimento se a pessoa não sabe nem a quantidade que ela tem que ingerir ali durante o dia, de acordo com o gasto energético dela, para ter o resultado, né? Então, saber entender o paciente, saber entrar... E outra coisa, talvez uma das coisas mais importantes, eu sempre costumo falar para o meu paciente assim, ó, eu vou entrar na sua rotina e não você na minha rotina, né? Sim, Porque boa. assim, não existe uma dose específica para todo mundo. Existe a dose que é boa para você, né? Então, o que eu faço? Por exemplo, eu vou te dar essa receita aqui meio genérica e a partir dela a gente vai moldando de acordo com você. Fala comigo. E aí o paciente vai falando, aquela abertura que ela não tinha com qualquer outra pessoa, ela vai ter abertura para chegar lá e falar, tô passando mal com isso, coisa e tal. Lembra que eu falei lá no começo? Que a melhor viagem que existe, o melhor tratamento que existe é aquele que você faz e você não sente muito. Então, se você começa a sentir São os algum efeitos. efeito colateral, alguma coisa, cara, fala que eu vou te ajudar. Se você não falar, eu não vou saber. Mas se você falar, eu vou poder te ajudar. Pra gente poder ter uma viagem sem turbulência, né? A gente Sim. poder sair de um ponto, chegar até o outro ponto lindo, feliz, sorrindo, com mais disposição, com maior libido, o marido gostando da esposa, a esposa gostando do marido, todo mundo feliz. E eu posso... Não é dar água pro vinho, mas assim, eu gosto sempre de falar de sonhos, né? Tipo, toda vez eu pergunto pro convidado sobre sonhos, porque eu imagino que desse tamanho, né, que você tá montando a sua carreira já consolidada, partiu de um sonho lá atrás, né? E você comentou comigo que você é nordestino, né? Tem toda uma história, sua mãe já é médica. Ela atuou lá, aliás? Atua até hoje. Lá, né? Legal. Partiu de um sonho, tipo, por que São Paulo? Por que Americana? Sabe, como que foi você na infância? Você sempre se viu médico? Sempre se viu em um... Porque você começou com ortopedia? Não, na verdade eu sou músico, né? Não. Você sabe que o Foi André buscar mandou, cobra, né? achei ouro, hein? O André quer ser empresário dele do pagode. Eu sou músico, né? Eu Músico? sempre gostei muito de música, exatamente. E lá em casa é o seguinte, pô, é o pessoal bem nordestinão mesmo, né? Uhum. Lá em casa é assim, ó. Forró pé de serra. Você vai escolher, meu amigo, ou você tem que ser doutor, ou você vai ser médico, ou você vai ser advogado. Escolha o que você quer fazer. Você sabe que a gente tem um advogado aqui, Não, né? gente, não. Formado e super Formado. novo. Sou Olá. bacharel. Eu fiz direito, Fez direito. Pô, cara. Estamos em casa. O cara fez direito? A gente já Fiz pode direito. brigar hoje, Paula. A gente já pode Eu não brigar tenho na OAB, rua, que a eu gente sou tem dois bacharel em advogados. direito. Olha lá, eu fiz direito, mas eu não gostei muito, sabe? Não. Tipo, não era aquilo não me enchia, Eu sou né? bancário. Sou E eu formado. achava, cara, que eu não ia passar no vestibular pra medicina, entendeu? Tipo, na minha cabeça eu achava que eu não ia passar, então não, beleza. Só que aí certo disse, cara, eu vou fazer, Uhum. né? Negócio de música. Não, eu vou fazer, vai. E no meu vestibular que eu fiz, eu passei. Na verdade, eu peguei um mochilão nas costas, saí de busão pelo Brasil, fazendo vestibulares, né? Eu passei aqui no interior de São Paulo, passei em Blumenau e eu vim pro interior de São Paulo, pro Estudou pra Marília. caramba, né, doutor? Vamos começar por aí já, É, né? Se muito. empenhou, né? Muito, muito. Uhum.
E estuda, né? Porque médico não Não pode para, parar de né? estudar. Ele né? falou que ele Tem- acorda 5 horas da manhã pra estudar, velho. É, É sim, isso. é. É, molecada. Isso aí não é Foco, verdade. gente, foco no pelo amor de progresso, hein? Estuda, rapaziada. E então assim, quando eu conheci minha esposa, né, que foi até antes de entrar na faculdade, o negócio começou a mudar, porque eu comecei a ver a vida como uma vida era, né? Uhum. E eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa pela gente. E eu não ligava muito, entendeu? Quando eu terminei a faculdade, pô, já tava bem cheinho, né? Uhum. E aí todo mundo falava, não, porque tem que fazer uma residência, tem que fazer uma residência. Não, beleza, bora fazer e tal. E o meu grande sonho, cara, foi a partir do momento que, o que eu falei, foi a partir do momento que eu cheguei lá e o cara me emagreceu rápido, sabe? O cara me emagreceu esses 30 quilos, eu disse, cara, meu Deus do céu, eu preciso levar isso pras pessoas, sabe? E naquele momento eu pensei assim, cara, quanto mais pessoas eu puder ajudar, mais eu vou ajudar esse mundo a ser saudável. Porque você sabe que 60% da população mundial tem sobrepeso ou obesidade, né? Então, olha a quantidade de 60%. gente. 60%. É bastante. Ó, gente. e É eu, muita e eu gente, fiquei pô. assustada, viu, doutor? Desculpa te cortar, mas eu fiquei assustada chegando no Brasil, faz um mês só que eu tô aqui, menos de um mês. E eu fiquei assustada como as pessoas estão acima do peso. É, Né? não, Porque a gente absurdo. acha que só nos Estados Unidos as pessoas são sobrepeso, mas hoje em dia as pessoas nos Estados Unidos se cuidam Ah, o bastante. fast food aqui A também. não é Sim. assim, né? A população antiga é um pouquinho mais obesa, mas a população jovem hoje dos Estados Unidos, elas se cuidam mais. Graças então, a Deus, é verdade. Eu fiquei um pouco assustada com as pessoas, porque o Brasil é o país dos exageros. Né? Você vai fazer um churrasco, é muita carne, é muita coisa. Você vai Bom beber, demais. tudo é muito. Heineken. É muito. Quando eu faço as coisas na minha casa e convido meus amigos americanos, eles ficam assim, nossa, fala, mas tem comida aqui, né? Porque a gente é exagerado. É muito, mas é pouco. Sabe por que é muito, mas é pouco? Porque a pessoa que tá bem acima do peso, chega lá no consultório e fala, doutor, mas eu não como muito, né? Aí você não come muito, não? Não. Então fala pra mim o que você come. De manhã eu tomo um cafezinho ali com um pão de queijo. Essa moça tinha uma padaria. Aí ela falou assim, Pão de queijo. meio-dia, antes de almoçar, aí sai a fornada de pizza, né? Aí eu provo uma fatia de cada uma pra ver se realmente tá bom, pra poder almoçar. Eu disse, você almoça depois? Ela almoça depois. Eu disse, você não te falou que comia pouco? Mas eu como pouco, é só uma fatia de cada pizza. Todo dia. Você entende? Todo Eita dia, pô. Então, pega. assim, aí é questão, né, de você, da orientação, né? Porque É. às vezes a pessoa não tem orientação, pô. Às vezes. Ela acha que é aquela pouco. pessoa- Exato, ela acha que é pouco. Mas quando você bota. Cara, a moça tava comendo mais do que você deveria comer, entendeu? Só que... No final do dia, você fala, pai amado. É, e comi pouco, entendeu? Doutor, meninas, a gente chegou naquele famoso momento. Foi tão Chegamos gostoso. ao Você cliente. já fez uma música? Não, deixa ele conta cantar. rapidinho, mas Você a gente tem deixa. menos de um Contar o minuto. quê? Vai, doutor. Pra o Cantar, quê? cantar, Não ia canta a dançar? música. Não, Ia dançar, cantar. vou A gente cantar. vai Mas dançar vai dançar depois. depois. Uma mas palhinha você- da sua Ele música. é músico, ele não canta. Mas tem que Você ser canta? rápido, porque a gente tem que desligar. Ei, Rita, não Você sei. canta? Canta sim, ficou com Felipe fez vergonha. Não, mas é 17 porque dias de agora. violão. Por que Doutor. que eu vou cantar? Um sertanejo, sei lá, rápido. Vamos lá, vou ajudar ele, Vai. Agradecer a audiência, né? Vai lá. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente. Sim. Ao doutor Muito aí com seus obrigada. seguidores, o Muito pessoal obrigado, super gente. empolgado aqui, comentando, dando coraçãozinho. Muito legal mesmo, galera. Muito obrigado Muito a você que nos ouve pela rádio também, né, meninas? E muito obrigado pela sua presença É isso aí. hoje, Pô, poder um doar seu prazer, tempo para Paulinho. nós. Obrigado Pelo pelo todo o seu convite, gente. conhecimento, né? Então Um a gente prazer. tem gratidão aí por E você as redes estar aqui sociais? hoje. Fala suas redes sociais. Tem duas lá. Tem Decide duas, qual, mas- porque eu não sei qual marcar, tá? Vamos excluir uma e ficar com uma só. É muito melhor? Na verdade, Bom, tinha a até gente- excluído, mas ela não excluiu. Mas Não tá excluiu. tranquilo. A gente vai fazer a dancinha? Vai. Dancinha. Já já. Ó, a gente vai ter que encerrar aqui, gente. Então, um beijo pra você que nos ouviu aí, que nos acompanhou. Beijo. Quarta-feira, às 7 da noite, sai no YouTube, tá bom? Isso aí. Até o nosso quarto episódio. Valeu, galera.